Olá, tudo bem? Bom, tem chegado muita gente nova aqui para o canal, então eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Bom, eu sou a Luciana e estou nutricionista no momento, nutricionista funcional, terapeuta, que eu amo de paixão. Acabei a minha formação em medicina funcional integrativa. E assim, a minha trajetória começou aos 14 anos, quando eu tive assim uma mudança, né, na minha forma de enxergar a minha saúde, na verdade, a doença, porque eu passei a minha infância toda, né, com crises de bronquite. Eu fui uma criança muito alérgica já desde sempre, né, pelo que minha mãe conta. Então eu passei a minha infância fazendo uso de aparelhos para inalação. Então, assim, foi uma infância fazendo uso de muitos medicamentos, que eu me lembre, né, para conter ali, para auxiliar na falta de ar que eu sentia, muita inalação. E por conta disso, tive sérios problemas nos dentes, né, o que, assim, abaixaram, assim, a minha autoestima, sempre foi muito baixa por conta disso. Eu tinha muita insegurança, né? E isso foi durante toda a infância. Praticamente eu não conseguia fazer exercícios na escola, era muito difícil fazer a educação física. Então a minha infância foi marcada por essa trajetória, né, de muitas idas e vindas de médicos, né? Eu me lembro da minha mãe me levando sempre ao médico. E foi assim até os 14 anos, quando então a minha mãe, através, né, de uma amiga, conheceu uma terapia energética. E a partir do momento que eu comecei então a receber essa terapia, que cuida não só, né, do físico, mas também desses outros corpos que nós temos, né, os corpos espiritual, mental, emocional. E eu desde então nunca mais tive crises, né, de bronquite. E então aí eu passei a estudar sobre essa filosofia, né, e foi então onde eu fui entendendo o que os medicamentos faziam, né, no nosso sangue, que eles intoxicam o nosso corpo, o nosso sangue. O que é a doença, né? Que a doença nada mais é do que uma manifestação, uma purificação de algo que tem que ser eliminado do meu corpo. Se eu coloquei toxinas através dos alimentos, dos medicamentos, em algum momento vai vir um processo de purificação, que a gente chama de doença, para eliminar essas toxinas, né? Então eu fui entendendo tudo isso e a partir de então não quis mais fazer uso de medicamentos. E me lembro então que quando me casei aos 21 anos, uma das coisas que eu me lembro de ter sempre na minha casa era própolis, né? Numa época onde pouco se falava ainda sobre o uso da própolis, mas eu já tinha isso, não sei quem que me apresentou a primeira vez, mas aquilo já fez muito sentido para mim, mesmo muito nova, eu já usava própolis, né? E assim eu fiz na minha casa, né, com os meus filhos. Então, praticamente eu criei os meus filhos sem uso de medicamentos alopáticos também, né? Inclusive eu tinha uma caixa, né, que a gente chama caixa de remédios, né, antigamente, hoje muitas pessoas têm ainda, mas eu já desde então não tinha, né, com os meus 21 anos, quando me casei, e eu escrevia nessa caixa, né, eu tinha uma caixa que eu tinha ali um termômetro, né, um band-aid, alguma coisa assim para uma emergência, um mercúrio, e aí nessa caixa eu escrevia que aqui na minha casa todos temos saúde, somos agradecidos, né, a Deus por todas as bênçãos. E então eu já usava a lei né, de você falar, né, de você ser positiva nas palavras, de você determinar, né, saúde para a sua vida. Então eu já fazia isso lá atrás, né? Já utilizava o segredo, né, para atrair aquilo que eu queria, né, mais saúde
para a nossa família. Então assim foi. E eu depois, quando sofri acidente, aos 26 anos, né, que meu marido faleceu nesse acidente, foi quando eu resolvi então voltar a estudar e escolhi então a nutrição, né? Mas assim, durante a graduação eu já fui entendendo que eu não queria, né, trabalhar como nutricionista, assim, simplesmente ou numa escola, ou na clínica, ou num hospital, ou mesmo na indústria. Eu senti que não era isso. Eu senti que eu tinha que trabalhar com algo que levasse saúde para as pessoas. E a única forma que eu encontrei de fazer isso era tendo o meu próprio negócio. E foi então que mais uma vez eu usei a lei da atração, né? E coloquei isso em prática, né? Para atrair aquilo que eu precisava para o meu crescimento profissional, né? Para eu poder desenvolver aquilo que eu sonhava. E então conheci a minha sócia, né? Nos conhecemos por telefone, fizemos sociedade, montamos sociedade por telefone, sem nos conhecermos pessoalmente, e depois então marcamos para nos conhecermos, mas já com a sociedade formada. E desde então, né, há 21, 22 anos, vai completar agora em 2023, nós formamos sociedade e abrimos então uma loja de alimentos orgânicos, onde ela produz boa parte do que a gente tem na loja, né? Ela tem uma produção muito grande. E então a minha vida sempre foi pautada no cuidar das pessoas. Eu amo cuidar, eu amo saber sobre o seu estado físico, emocional, mental, como está a sua saúde, né? E sempre norteando aquilo que eu vou, né, ajudar, da forma que eu posso ajudar, sempre com esse foco, né, de trazer mais saúde de forma natural, utilizando sempre as ferramentas da natureza. Então sempre fui adepta também da homeopatia, dos florais. Há 10 anos conheci os frequenciais quânticos, que também passaram a fazer parte da minha vida, né? Então, e aí quando eu comecei a atender também dentro dessa visão integrativa, sempre com esse foco, né, de buscar a causa, né, do adoecimento, seja lá a queixa que a pessoa traga, sempre o meu objetivo é encontrar a causa, né, seja ela emocional. Então fui também tendo formações que tem esse olhar para o emocional, né? Então fiz a nova medicina germânica, né? Que inclui esse olhar, né? E entende que a doença nunca é algo para nos prejudicar ou para, né, tirar, roubar a nossa vida. Não, é sempre no sentido de proteção, de poupar a nossa vida. Então tudo aquilo que foi fazendo sentido para mim, eu fui agregando para poder atender mais e melhor cada vez, né? Cada vez mais e melhor, de forma assertiva. É por isso que os resultados são tão maravilhosos, né? E nessa trajetória eu também conheci a limpeza do fígado e da vesícula, que eu já pratiquei até há mais de 10 anos. E então também agora senti esse chamado, né? Na verdade eu recebi esse chamado, né? Para eu ensinar as pessoas a cuidarem da sua saúde, fazendo a limpeza do fígado e da vesícula. Então hoje também tenho um grupo, participo como administradora de um grupo chamado CDV, né, Cuidadores de Vidas, né, do Dr. Walter Lopes. Então a minha vida sempre foi pautada nesse aspecto do cuidar do outro de forma natural e sempre com o foco na saúde. Então, gente, para quem ainda não me conhecia, né, essa é um pouquinho da minha trajetória, né, e assim eu fiz, né, cuidei dos meus 3 filhos de forma totalmente natural. Meu filho mais novo, com 12 anos, até o momento não fez uso de medicamentos alopáticos, não precisou, sempre praticando em mim, na minha família, em primeiro lugar,
aquilo que eu entendo que é o ideal para a gente conquistar mais saúde. E assim eu posso falar com muito mais propriedade, porque é aquilo que eu pratico no meu dia a dia, né? Sempre com o foco principal na alimentação e no emocional, que eu considero os dois pilares aí principais para a gente ter e conquistar mais saúde, né? Então, gente, essa é um pouquinho da minha história, quem sou eu, né? E espero poder aí caminhar junto com você e que eu possa de alguma forma contribuir para que você também tenha mais saúde de forma natural. Beijo, gente!